E já que o assunto é Brasil, eu não poderia deixar de tocar num assunto para lá de delicado, que divide opiniões, gerou protestos ontem, inclusive, depois que a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que discutia a maioridade penal, aprovou por 21 votos favoráveis e 6 contrários o relatório do deputado Laerte Bessa, do PR de lá de Brasília, que reduz de 18 para 16 anos de idade penal para os crimes considerados graves. Bom, essa, na verdade, não é a decisão final. Agora, a PEC segue para o plenário da Câmara dos Deputados e deve ser votada em primeiro turno, agora no próximo dia 20. Bom, capa da última edição da Veja Especial, maioridade penal. Aí, dá uma olhada. É isso aí. O que está escrito no texto ali, eles estupraram, torturaram, desfiguraram e mataram. Vão ficar impunes? Bom, se uma pessoa com 16 anos pode ir para a cadeia, ela também pode consumir bebidas alcoólicas, comprar cigarro, dirigir. Então, a resposta mais comum para essas perguntas é que pode. Mas, juridicamente falando, não é tão simples assim. A redução da maioridade, no entanto, não deve ter como objetivo diminuir a criminalidade, mas combater a impunidade de jovens que cometem crimes graves. Vamos entender melhor o que muda a partir de agora com os esclarecimentos trazidos pelo nosso parceiro de tanto tempo, o advogado Dr. Marcos Bernardini. Boa noite, Marcos. Como é que você está, querido? Boa noite. Tudo bem? Sempre um prazer estar aqui. Meu. Você já está na sua casa, você sabe disso? Marcos, uma coisa engraçada é que o relatório a favor da redução da maioridade foi aprovado na Assembleia. Tudo bem. O que muda no Estatuto da Criança, que é uma coisa que você domina com profundidade, da criança e do adolescente? Porque ter sido aprovado nessa fase significa que já está valendo? Não, né? Ainda não. Né? Na verdade, ainda tem muita discussão. Né? Muito embora seja um passo importante para a aprovação, e tudo indica que vai ser realmente aprovada essa PEC, ela precisa agora ir para o plenário, né? No dia 30, vai ser votada. Depois, como é uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, vai mudar a Constituição Federal, ela tem que ir para o Senado, ser aprovada sem nenhum tipo de alteração por 2 vezes no plenário do Senado, aí depois vai para presidente para ser sancionado. Aí sim, fica valendo. Né? Então, ainda vai ter muita discussão, ainda vai ter muito protesto, não é simples assim não. Então, é um passo importante, né? Foi uma primeira votação e considerável, né? Por 21 a 6. E parece que os próprios partidos já se acordaram no sentido de fazer essa votação, ainda que simbólica, parece que vai ser aprovado. Bom, desde que a presidência da República sancione, né? Exatamente. Ainda que, bom, o partido da presidente é contra, não é? Publicamente é contra, mas ainda que ela venha a vetar ou crie algum óbice, pode voltar, não é, para o Congresso, e o Congresso pode derrubar o veto presidencial, o que seria politicamente muito ruim. Então eu não sei até que ponto seria viável para a presidente enquanto isso. Acontecimentos, isso é uma coisa absolutamente viável, me parece. Eu acho muito difícil, né? Porque mais de 90% das pessoas são favoráveis. Exatamente. O Congresso favorável vai vetar? Vetar e dar um tiro no pé, porque vai voltar e vão derrubar o veto. Aí vai ficar pior, né? Eu acho que vai ficar pior. Não me parece que é uma boa estratégia. Eu só queria entender, Marcos, em que consiste esse relatório? Porque falam dos crimes hediondos, dos crimes mais graves e tal. Mas que tipo de crimes estão inclusos? E como é que é a prisão desses jovens? Na verdade, essa PEC, né, proposta de emenda constitucional, ela reuniu uma gama de outras propostas que tinham o objetivo muito similar. Mudava um pouco a ideia de data, criava outros mecanismos. Tempo de reclusão. Mas, basicamente, todas elas queriam a mesma coisa, mudar a responsabilidade penal dos menores que hoje são considerados infratores. Né? A ideia era essa. Todo projeto de lei vai, então, para um deputado ou um senador, né, para que ele faça o relatório.
relatório, que é como se fosse uma posição a respeito daquela matéria, né? Ainda que o relatório seja favorável ou desfavorável, isso não quer dizer que vai ser ou não aprovado, mas é o relator que vai fazer o primeiro estudo de forma mais aprofundada. E o relator designado, ele tem o papel de conduzir toda a votação. E o próprio relator, desde o início, ele se mostrou favorável à redução da maioridade penal em todos os tipos de crime, e para os 16 anos, né? E aí, já ontem, né, para ser votado o projeto, ele fez uma alteração por conta de uma questão política interna entre os partidos, para mudar, não colocando todos os crimes, como era a proposta original, mas identificando alguns crimes considerados mais graves, né? E aí colocou em votação, e essa votação foi então aprovada. Então, o relatório tem por objetivo levar o conhecimento da matéria, trazer a discussão e a votação no Congresso. Esse é o objetivo do relatório. Como é do seu mais íntimo conhecimento essa história de delinquência juvenil? Vou te fazer uma pergunta. Você acha que a redução da maioridade penal resolve o problema da delinquência juvenil, no caso, ou aumenta a exclusão social desses jovens? Essa é uma questão muito delicada, né? Falar que prisão, de uma maneira geral, né? Não apenas do menor infrator ou do maior de idade, falar que a prisão vai ser evitada, vai evitar o crime, não é verdade, né? Você, inclusive, com o objetivo principal que seria ressocializar, também hoje aqui no Brasil, também não funciona, né? Também não funciona. Mas, do outro lado, não me parece coerente, ainda que isso não venha evitar uma delinquência ou uma criminalidade, o sentimento de impunidade, ele impera. Sim. Então, isso eu acho que vai melhorar, né? Então, eu não acredito que a prisão, de uma maneira geral, impede a criminalidade. Não é verdade, a gente não vê isso em nenhum país. Não é porque tem uma prisão que efetiva, ou até mais duro, um crime mais grave, vai ter, então, a diminuição da criminalidade. Não acho que é isso. Mas, do outro lado, eu também não posso deixar impune aquele que comete um crime, que comete uma infração grave. Correto. Eu acho que é isso. Tendo consciência de que está cometendo um crime. Exatamente. Claro que existem controvérsias, mas é verdade que a legislação nossa aqui para a infância e adolescência do Brasil, ela está de acordo com o direito internacional? Está de acordo. Mas como é que na Inglaterra uma criança de 11 anos vai presa? É porque, na verdade, o Brasil ele não é signatário de nenhum tratado internacional que venha fixar uma idade mínima para a responsabilização penal. A própria ONU, não é, quando tem a Convenção, não é, dos Direitos da Criança, ela não indica uma idade mínima, ela só indica, ela aconselha aos países signatários que definam uma idade mínima, mas ela fala uma idade mínima, ponto final. O único tratado internacional que tem definindo uma idade é o que institui o Tribunal Penal Internacional, que aí institui aos 18 anos, não é? Mas ele só serve para crimes cometidos contra a humanidade, crimes de guerra, que não é o caso. Claro que não. É o caso. Então, como é que seriam feitas essas adaptações aqui no Brasil, na legislação, para essa história da maioridade penal? Sendo aprovada, não é, essa PEC, vai mudar a Constituição Federal, muda lá o artigo 228, mudando a Constituição Federal, automaticamente o Estatuto da Criança e do Adolescente vai ter que absorver essa alteração, pelo menos nos crimes definidos pelo relatório. Aí vai ter uma outra discussão, porque na área jurídica nós ainda não sabemos, não é? Alguns defendem que sim, outros que não, mas que essa cláusula, né, esse artigo seria uma cláusula pétrea e que por isso não poderia ser mexida nem por emenda constitucional. Teria que vir uma Constituição nova, né, originária. Ou seja, com certeza, isso ainda vai ter muito pano para manga. Ou seja, vai para o plenário agora da Câmara vai para o Senado, tem que ser votado 2 vezes, vai para presidente da República. Depois disso, com certeza, vai parar no Supremo Tribunal Federal para dizer se esse artigo poderia ou não ter sido mudado por conta de uma emenda constitucional. Qual é a sua visão? É a cláusula pétrea mesmo? Eu acredito que não. Não, né? Eu acredito que não. Mas existem autores renomadíssimos entendendo que é sim uma cláusula pétrea. Mas não me parece, né? Os argumentos do lado contrário me convencem muito mais. Outra coisa, reduzir a maioridade penal abre, vou aproveitar essa história, abre uma brecha para a gente questionar
outras leis? Na verdade, a gente ainda nem aprovou, não é, a diminuição e nós já estamos imaginando outras situações, né? Como muito embora a princípio, né, nós temos uma regra. A regra é que cada microsistema ele é autônomo, ele é individual e ponto final. Eles não deveriam ter nenhum tipo de interação. Sim. Mas às vezes, ainda que eu tenha essa primeira ideia, é incoerente, né? É incoerente. Então, não é coerente, por exemplo, eu diminuir a maioridade penal e não permitir que esse menor, agora maior ou responsável criminalmente, ele possa ter a carteira de habilitação. Não é coerente eu punir o dono de um bar ou de uma padaria de vender cigarro ou bebida para uma pessoa que agora não é mais inimputável, não é? E uma outra questão interessante que eu já comecei a discutir, eu não vi ainda nenhuma discussão, mas é a verdade, no direito do trabalho, o menor de 18 anos, ele não pode trabalhar à noite, ele não pode trabalhar depois das 10 da noite, ele não pode ter trabalho insalubre e ele não pode ter trabalho perigoso. Agora, se ele pode ser punido criminalmente, o que impede então dele trabalhar à noite, já que ele tem a responsabilidade penal? Então, muito embora seja uma questão autônoma só do direito penal, o direito ele vai acabar se interligando de alguma forma e essas discussões já começaram agora a surgir. Então, a gente ainda tem muito o que falar. Dr. Marcos Bernardini, nosso parceiro, nosso colaborador de tanto tempo, acho que, pelo menos a mim, ele informou da maneira mais, ou melhor, menos didática possível, que eu entendi tudo, e acredito que você em casa também tenha entendido. Obrigado, querido, mais uma vez. Estou sempre à disposição. Não, você está sempre aqui, quer dizer, eu sei disso. Obrigado, querido. Prazer em te rever, viu? Até logo. Vê se não me abandona tanto tempo. Imagina. Tem muito tempo que você não vem. Só chamar. Tá bom, obrigado, Marcos.